paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Você que tem visualizado nossos vídeos, não se inscreveu ainda, se inscreva para nos ajudar, curta, comente, compartilhe se você achar que o conteúdo é bom e é interessante. Nosso estudo de hoje vai ser no livro de Josué, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém. Josué, capítulo 3, versículo 5, que vai dizer assim para nós. Esta frase nos mostra um princípio espiritual. Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do seu povo, ele precisa de santificação. A santificação precede as maravilhas de Deus. Quando nos santificamos, temos a fé necessária para enfrentar os gigantes da terra prometida e para assumir esta terra que o Senhor nos entregou, né? Porque Deus ele tinha prometido a terra ao povo. Mas para o povo entrar, o que Josué diz? Santificai-vos, né? Separa-te para Deus. Né? O povo não podia entrar de todo jeito, não podia entrar de forma aleatória, não. Tinha que entrar em santificação. Aí diz: a santificação, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5. Diz mais: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 12 a 13. Tá vendo? Sempre Deus convoca o povo para viver em santidade, em santificação e demais. E o que seria essa santificação? A santificação é a separação do nosso próprio corpo para Deus. É separar sua vida longe do pecado e das nossas consciências. É purificar-se do pecado e dos desejos carnais. É o nosso culto racional. Santificação é aquilo que o cristão deveria se fadigar em fazer. É inadmissível ao cristão viver na prática do pecado. Se assim está acontecendo, estamos sujeitos ao julgamento de um Deus santo e justo que certamente esquadrinhará o nosso coração, é claro, porque como cristão, se nós fomos salvos por Cristo, se Cristo perdoou o nosso pecado, nós não podemos mais viver em pecado. Nós temos que viver em novidade de vida. Temos que viver nos santificando, mesmo estando no mundo, mas nós somos separados do mundo. Então nós não podemos mais viver na prática do pecado. Tem que viver longe do pecado. Continua mais dizendo para nós. Continua mais dizendo aqui para nós. Infelizmente, a santificação é um processo que temos esquecido. Muito triste ver a realidade tão degradada da igreja no nosso tempo. Quanto pecado há no nosso meio. Orando, nestes últimos dias, o Senhor nos revela uma situação. O povo de Deus está morto. Infelizmente, o pecado penetrou de uma forma talvez irreversível na maioria das denominações. Se queremos viver grandes coisas com Deus, devemos abrir mão de todas estas coisas e não apenas do pecado aparente, mas de todo o desejo de consciência, é claro, porque nós vemos que o pecado hoje, né, está de uma forma tão grande que ele tem se infiltrado no meio da igreja, e para tirar de lá muita oração, jejum, é isso que nós devemos fazer, pedir a misericórdia de Deus para que esse problema possa ser solucionado, que só Ele é quem pode solucionar. E o nosso que devemos fazer é orar. Ele: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fazer isso, orar, pedir misericórdia de Deus na vida daquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo em santidade, não estão vivendo em santificação. Depois vai dizer: a presença de Deus e o arrependimento. Disse mais Josué: nisto conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os feruzeus, os gigazeus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Josué capítulo 3, versículo 10 a 11. Quanto à santificação, o Senhor tem liberdade de agir no meio do povo. Quando há santificação, o Senhor tem liberdade de agir no meio do povo, e a sua presença vai na nossa frente. É claro, quando o povo vive em santidade,
Deus age no meio do povo. E ele age com liberdade, porque ele é Deus. Demais, esse princípio ainda é real em nossos dias. Quando nos santificamos, tenha certeza que Deus irá levar a presença do Espírito Santo à nossa frente. E seremos vitoriosos sobre todos os povos da terra, sejam tronos ou soberanias, principados e potestades, porque todos estes estão sob o domínio de Cristo, o nosso Senhor, é claro. Né? Quando há santidade, quando o povo vive em santidade, né, serão vitoriosos sobre todos os povos da terra, sejam tronos, soberanias, principado e potestade, claro, porque Deus está no meio. E Deus ele age de forma sobrenatural. Continuando, mas a necessidade que temos hoje de santidade é tão grande que nós não vemos outra solução para o povo de Deus senão um arrependimento profundo e genuíno. É necessário que o povo de Deus se arrependa no pó e na cinza. É necessário que as denominações se esqueçam da política e do mundanismo e se voltem para Deus. Chega de pecado e de morte. Precisamos de vida e paz. Chega de iniquidade. Nós precisamos da luz de Deus que ilumina a nossa vida. É claro, o que nós precisamos é da luz de Jesus que ilumina todo o nosso caminho, toda a nossa vida. Hoje nós estamos vivendo com um mundo completamente conturbado, um mundo que jaz no maligno. Então nós temos que orar mais, pedir mais, clamar mais, botar a face no pó, para que a santidade de Deus esteja predominante no meio do seu povo. Precisamos de homens cheios do Espírito Santo para que esta mensagem de arrependimento seja levada em todos os cantos do nosso país. Que o povo de Deus se arrependa dos seus pecados e se santifique, porque assim nós experimentaremos grandes coisas. Seja você mesmo a mudança que você quer ver na sua denominação. Levanta a sua voz, profeta, e todos que são erigidos pelo poder único do Espírito e pela autoridade do nosso Deus, não se cale, seja atalaia, mas faz a tua voz ecoar. Caia por terra o pecado e a morte, que Deus venha revelar todas as coisas, venha trazer o teu juízo, meu Deus, destrói as obras do iníquo e ergue a santidade como baluarte, que é isso que Deus tem que fazer, né? No nosso meio, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente persevera, a voz de Deus vai ser ecoada e vai vir como um baluarte, né? Porque Deus ele está aí. Nós estamos vendo muita coisa no mundo, muita coisa está acontecendo, mas também temos que entender que isso é o quê? Isso é cumprimento da promessa de Jesus, né? Que ele disse que nós vamos ver muita coisa, rumor de guerra, terremoto, destruição, tudo isso já são as primícias que já faz, que mostra que Jesus já está voltando. Jesus já está à porta. Então nós temos que andar o quê? Em santidade de vida. Não podemos mais viver na prática do pecado, não podemos mais viver no pecado, nós temos que viver em santidade de vida. Porque Josué diz, santificai-vos, né? Santificai-vos, porque Jesus ele está voltando. Continuando vai dizer, naquele dia o Senhor levantará a sua voz e todo aquele que for santo ouvirá a sua voz, ouvirá a voz do Cordeiro. Dos quatro cantos da terra virá o seu remanescente com vestes brancas. Assim serão os teus filhos. Prepara esse povo, Deus, povo de guerra, povo que faz guerra contra o pecado e a morte. Povo que faz guerra contra o pecado e a morte. Povo que não vive em guerra consigo mesmo, mas vive em guerra contra o pecado e a morte. Jesus ele está à porta. Jesus ele está voltando. Se você está no processo de santificação, continue santificando, continue buscando a presença de Deus, porque Jesus ele está voltando. Ele diz, eis que estou à porta e bato. A volta de Jesus está sendo anunciada há muito tempo, mas nós estamos já vendo os sinais dessa volta. Ele mesmo disse, quando ouvirem rumores de guerra, aflições, terremoto, olhai para o alto. Ainda não é o fim, é só o começo, mas que nós vivamos em santificação, que nós tenhamos a presença de Cristo em nossas vidas todos os dias, para quando Ele voltar, nós possamos ser arrebatados e nos encontrar com Ele nos ares.